Boa noite a todos presentes e quem nos acompanha em casa, pelos meios de comunicação, Facebook e também pela Radioatividade FM. Intenções da missa. João de Almeida Batista, 1 ano. Antônio João Filho, 15 anos. Daniel e Eduardo Ferreira de Jesus. Ação de graça pelos 45 anos de matrimônio de Amélia e Eraso. Em ação de graças por Sebastião César da Silva, pelo seu aniversário. E pela saúde de Andréa dos Santos Gama. Jesus se oferece por nós, todos como dom. Assim pede... Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Ao que queira, não importa, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, é bendito esse Deus que nos reúne nesta tarde no seu amor, em torno do altar da vida do seu Filho, para agradecermos a Ele pelo dom de nossas vidas. Hoje, de modo especial, celebrando a memória de um santo muito querido em todo o país, São Sebastião. Interessante que a vacinação começou no período de sua novena, e São Sebastião é conhecido como o protetor contra as pestes. Então, quando essa peste que assola e mata o nosso país, e já ceifou mais de 200 mil vítimas, assusta a sua vida, o seu testemunho é uma luz que nos consola e nos ilumina. Então, além desse motivo de ação de graça e de louvor a Deus, nós também queremos louvar a Deus nessa Eucaristia pelos 45 anos de matrimônio de Dona Amélia e seu Erasmo, né? Figuras marcantes na vida dessa paróquia, também sinais bonitos de testemunhas fiéis da fé em Deus. Mas que bom seria se a nossa fé, a nossa vida fosse como a de Sebastião. Acreditar em Cristo até as últimas consequências. Mas nem sempre é assim. Por isso, reconhecendo nossas fraquezas, nos coloquemos diante do Pai, confiando em sua misericórdia. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs,
que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos. Deus onipotente e misericordioso, destes a São Sebastião superar as torturas do martírio. Concedei que, celebrando o dia do seu triunfo, passemos invictos por entre as ciladas do inimigo, graças à vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. No silêncio da oração, vamos escutar a palavra de Deus. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, quando esse regressava do combate contra os reis, e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo, e o seu nome significa, em primeiro lugar, Rei de Justiça, e depois Rei de Salém, o que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias, nem fim de vida. É assim que ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Isto se torna ainda mais evidente quando surge um outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, não em virtude de uma prescrição de ordem carnal, mas segundo a força de uma vida impermeável, imperecível. Pois diz o testemunho: tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor: assenta-te ao meu lado direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nascestes, na glória e esplendor da santidade, como orvalho ante da aurora, eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque.
De pé, vamos aclamar o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Então Jesus olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira de como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, Sebastião, e em um primeiro momento, falar da vida, do testemunho desse homem, e me unir em oração à comunidade do Rosário, que hoje celebra a sua festa essa que celebram há mais de 40 e poucos anos, daqui uns dias se faz 50 anos dessa celebração naquela comunidade. Mas também me uni à comunidade ali da região do Silva, do Angico, né? Que também celebra, não é isso, dona Zefa? Como é o nome daquela comunidade que a senhora ia a pé para dançar forró? No Silva, que também celebrava a reza de São Sebastião e também é assistido por nossa paróquia, né? Finzinho de mundo, nem eu sabia que ainda era o padre de Canudos que ali celebrava, né? Lá se celebrava antigamente essa reza e eu acho que ainda hoje se celebra o povo à sua maneira. Quem foi este homem que morreu por volta do ano 288 depois de Cristo? Quem foi São Sebastião? São Sebastião era de uma família de certa importância. Ele nasceu na França, mas a boa educação estava na sede do império, na época o mesmo império que matou Jesus Cristo, o Império Romano, e tinha um imperador chamado Diocleciano, que foi um dos que mais perseguiu aos cristãos. E a família de São Sebastião, o seu pai militar, ele vai para a cidade de Milão, para ali ser criado e educado. Lá ele é educado, formado, e sua mãe cristã o batiza ainda criança, num período onde ser cristão era sinônimo de morte. Então São Sebastião, em uma família que sofreria a perseguição, é criado e educado, mas entra no exército romano, na guarda imperial, e ganha as graças pelo seu jeito, pela sua retidão, do próprio imperador. Mas ele tinha uma intenção: consolar os seus irmãos na fé. Então ele se une a um inimigo
para se fazer irmão dos amigos, dos que sofrem. E ali, na prisão, ele visitava os cristãos que eram presos e que poderiam negar a fé diante do torturador, e os consolava e os animava a não renunciar à fé. E nessa onda de São Sebastião, ele não só convertia o preso que era cristão, mas também com seu discurso convertia o colega que estava do lado. E no sofrimento das pessoas, esse homem começou a ser um sinal de esperança, de fé, de Jesus, que não nos abandona nunca. Como é bom, meu irmão, minha irmã, quando tudo está errado, quando tudo está difícil, quando tudo está sofrido, a gente encontrar alguém que nos lembra Jesus. Alguém que em nossa vida se torna o toque de Deus que nos diz: não desanime, porque vai dar certo. Se não der certo aqui, vai dar certo lá, mas não desanime. Então São Sebastião foi esse. Mas o que é de Deus não consegue se esconder por muito tempo. Ele começa a ficar tão conhecido que vai ser denunciado. E vai à presença do imperador, que o pergunta se é verdade e se ele é cristão. Veja bem, neste período ele já era capitão da guarda imperial, um oficial, um homem de importância, até diante do próprio imperador. Ele tinha muito a perder, mas diante daquilo que ele encontrou, tudo era nada. Porque quando temos Cristo, tudo é nada diante dele. Então ele, quando o imperador lhe pergunta: é verdade? Ele diz: é, eu sou cristão. O imperador diz: então, por ter um certo apreço por ele, então renuncie sua fé. Renuncie sua fé. E naquele tempo se tinha um culto imperial, e preste culto ao imperador, e você pode seguir sua vida. Mas ele diz: não, eu não vou renunciar à minha fé, eu acredito em Jesus Cristo. E o imperador vai condená-lo à morte por flecha. Mas Santo Antônio não morreu de flechada, viu? A gente vê a imagem dele todo flechado, mas Santo Antônio não morreu por uma flecha. Botaram ele numa árvore, o flecharam e acharam que ele tinha morrido e o deixaram ali. Por quê? Porque um cidadão romano não podia morrer de cruz ou de uma morte indigna. Então ele vai ser, a primeira tentativa de matá-lo vai ser a flecha. Uma morte digna para um homem das armas, do exército. E assim abandonam o seu corpo. Mas um cristão nunca sofre sozinho e nunca morre sozinho. Diz que uma senhora piedosa foi lá para dar a ele uma sepultura digna. E quando chegou, ele estava vivo. Então ela o leva para casa, cuida de suas feridas, porque é assim. Quem cuida da dor do outro, Deus arruma um jeito de alguém para também cuidar da nossa dor. Cuida de suas feridas, o restabelece a saúde, e quando ele está bem novamente, ele mais uma vez se coloca na presença do imperador, agora não como um acusado, não como alguém que está sendo acusado, mas como um acusador. O Senhor não é digno do seu cargo, porque o Senhor mata, e todo poder que mata não é um poder justo, ou que vem de Deus. Por isso que você não é nada de divino, você não é nada de poderoso. Veja que ousadia desse homem. Enfrenta o Todo-Poderoso do seu tempo, mas não com sua própria força, mas com a força daquele que é mais poderoso do que ele. E o que é que vão fazer então com ele? O que se faz com toda voz que se levanta para gritar por justiça por aqueles que estão sendo mortos ou injustiçados. Agora o imperador o condena ao cilício, à tortura. O que é isso? Vão levar São Sebastião para o Coliseu e ali vão matá-lo a paulada e a bola de chumbo. O que é uma bola de chumbo, padre? Vocês já devem terem assistido aqueles filmes de guerra que alguém pega um pedaço de pau que tem uma bola amarrada, levanta e quebra a cabeça do outro. Pronto, mataram ele, aquilo ali.
Isso por volta do ano 288. Se eu perguntar ao povo simples do sertão quem foi Diocleciano, o imperador que mandou matar São Sebastião, ninguém sabe nem quem é esse homem. Mas se eu perguntar quem é São Sebastião, olhe, da cidade à roça, das grandes metrópoles à favelazinha mais humilde, lá do Rio de Janeiro, esse homem é conhecido. Mas por que, padre, ele é conhecido? Porque todo mundo que fica muito parecido com Jesus, ainda que morra, continuará vivo na vida de todo aquele que é de Cristo. A primeira leitura de hoje é bonita, porque ela diz quem é de Deus, falando de Jesus, de onde nasce Jesus, o seu sacerdócio, o seu ministério que é capaz de santificar e salvar o mundo. Ele diz, ele é como aquele homem que ninguém sabe de onde vem e de qual é a origem, mas que é sacerdote eternamente. Quem é de Deus é assim. A gente às vezes não sabe de onde vem nem para onde está indo, mas por ser de Deus, permanece eternamente, não morre. Por que, padre? Porque ficou parecido com Jesus. E ficar parecido com Jesus é coisa fácil ou boa? Depende, padre. Depende. Veja bem, o evangelho de hoje, no capítulo 3 do evangelho de São Marcos, narra as contendas contra Jesus. Que contendas são essas? Todo mundo que quer fazer o bem, não espere por vezes receber o bem em troca. Porque às vezes fazer o bem, fazer o que é certo, incomoda quem quer viver errado. Quer ser bom? Quer ser bom na boca de todo mundo? Não diga nada. Você vai ser a melhor pessoa do mundo. Quer ser bom? Só diga assim, é assim mesmo. Quer ser bom? Vocês querem ser bom? Pronto, vejam o errado e finja que é certo. E veja o que é certo. Sinagoga, o que é a sinagoga? Sinagoga quer dizer casa do livro, é a casa da leitura. Toda a comunidade judaica tinha uma sinagoga. Era o templo, padre? Não, não é uma igreja. A sinagoga não é uma igreja. A sinagoga era o lugar da meditação da palavra de Deus na vida da comunidade. Então toda a comunidade onde se reunia uma comunidade judaica, dentro dessa comunidade tinha um espaço chamado sinagoga, que era o lugar do livro. De que livro? Da lei. Era o lugar onde a comunidade do povo de Deus, aqueles que estavam enquadrados dentro dos padrões da lei, poderia entrar, sentar, rezar, ler os salmos, ler o livro dos profetas, ler o livro da lei e ter um rabino. O que é isso? Um rabi, um mestre que explicava a passagem que era. A nossa celebrações, do primeiro momento, ele é muito parecido com essa tradição que os cristãos herdaram dos judeus, a tradição sinagogal, da escuta da palavra. Mas escutar a palavra salva? Não, não salva. Se colocarmos um papagaio sentado nos nossos bancos e ele ouvir todo dia o mesmo evangelho, dentro de um ano ele está repetindo o evangelho que ele escutou todos os dias. Isso quer dizer que o papagaio tem fé? Quer dizer, minha gente, o papagaio tem fé? Não. Na casa das irmãs de São José tinha um papagaio. E a atração era chegar lá e ver esse papagaio cantando o ofício da Imaculada. Seja em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso... Era mais católico do que muitos católicos. Mas o papagaio não tem fé. Ele repetia aquilo que ele escutava. Às vezes na igreja
nós corremos o risco de vivermos uma fé de papagaio. Sentamos, escutamos, até aprendemos a repetir algumas coisas. Mas ter fé não quer dizer colocar a bunda em um banco de igreja. Ter fé é ir além do banco, é ir além da palavra, é ir além da escuta, é colocá-la em prática. Então, na sinagoga, a prática era a escuta e a prática severa da lei. E que lei era essa, padre? Qual era o dia que se reuniam na sinagoga? Num sábado. No dia que a lei dedicava o repouso. Veja bem, isso é muito diferente de descanso, é repouso. Quer dizer, tudo se repousa nesse dia, tudo deve parar nesse dia. Mas o povo de Deus recebeu de Deus 10 preceitos, 10 palavras sagradas, 10 mandamentos. Mas eles botaram em cima desses 10 mandamentos 600 e poucos preceitos. O que é isso? Interpretações dos mandamentos. Então não era o mandamento que era fundamental, o fundamental era as interpretações de como viver esses mandamentos. E eles esqueceram o coração da lei, o amor, a prática da compaixão, a prática de sentir a dor do outro e de enxergar no outro Deus. Então todos aqueles que pelos preceitos não se enquadravam à lei como puro e impuro, que era o coração desses preceitos, não podia nem fazer parte da comunidade. Aqui é que vocês têm de entender o porquê que Jesus entra em uma contenda. Porque na sinagoga, provavelmente fora, tem alguém que tem a mão seca. E uma deficiência era símbolo de pecado. Você pecou, ou seu pai pecou, e Deus lhe castigou. Então logo, se você é pecador, você é uma pessoa impura. Alguém da mão seca não poderia entrar no templo, porque no templo só entram as pessoas puras. O que é isso? Perfeitas, ao menos na aparência. O leproso não podia entrar no templo, o pecador público não podia entrar no templo. Alguém que não vivesse ou não pertencesse ao povo de Deus não podia entrar no templo. E na sinagoga, na casa da comunidade, quem não fosse perfeito também não podia participar, era excluído da comunidade. Jesus, ao chegar na sinagoga, vê esse homem excluído. Mas quando ele chega, já sabem da sua fama de praticar milagres. E ali tem dois grupos. Um grupo muito importante no povo de Deus, que são os fariseus. O que quer dizer fariseu, padre? Eu já disse isso 1000 vezes. Fariseu quer dizer separado. É aquele que não se mistura. Fariseu é aquele que cumpre a lei. É aquele que decora a lei e faz da lei um fardo na própria vida. Mas fariseu, em tese, não é uma coisa ruim. É ruim quando o fariseu não cumpre a lei do amor. No Evangelho de Mateus é interessante que os fariseus é que avisam a Jesus que vão tentar matá-lo. Isso quer dizer que no grupo de Jesus provavelmente haviam pessoas que praticavam esse estilo de vida, mas que escutavam Jesus. É, no entanto, que Jesus vai à casa de um fariseu para tomar uma refeição, a casa de Simão, o famoso episódio da pecadora que cai aos seus pés. Então, se Jesus ia à casa de um fariseu, é porque ele tinha simpatia desse grupo. Mas esse grupo, que até vê em Jesus um profeta, alguém que fala a verdade, eles querem que Jesus se adeque à sua verdade. Como a gente muitas vezes. Nós não queremos muito o Jesus da Bíblia. Nós queremos o Jesus que o meu pregador diz que é. Se o Jesus que o meu pregador diz que ele é severo, que ele exclui, que ele castiga, que ele faz isso, então eu quero esse Jesus. E se alguém me apresentar um Jesus diferente, eu não aceito.
aceito. O fariseu era assim. Ele queria o Jesus do jeito dele, do jeito da lei. O Jesus que fala de Deus, não o Jesus que faz coisas que são controversas para o seu tempo. Não o Jesus que diz coisas que incomodam, porque esse Jesus não é bom de se ouvir. Então Jesus, quando entra, todo mundo já olha, só quero ver se ele vai fazer isso mesmo. E Jesus, que não vê com os olhos, mas enxerga o coração, o que é que faz? Ele pega aquele homem na entrada e ele coloca no meio da sinagoga. Vocês sabem o que é colocar no meio? Toda vez que vocês verem Jesus que ressuscitado aparece no meio dos discípulos, o meio é o centro. Jesus que ressuscitado aparece no centro, quer dizer, ele é o centro da comunidade. Jesus agora que pega o doente e coloca no centro, ele está dizendo o que é o centro na vida da comunidade de fé. O centro é o irmão, e de modo particular o irmão que mais sofre, o que é excluído, o que é rejeitado. Esse deve ser o centro. Sabe qual é o meu maior desafio como padre? Às vezes é apresentar um irmão que chega como irmão daqueles que já estão. Porque às vezes a gente quer adequar o que chega ao que já existe. Mas na comunidade a gente não escolhe as pessoas, é Deus que manda. E Deus mandando, a gente tem de acolher e fazer do outro o centro. Porque lá fora todo mundo já diz que ele não tem valor. Então Jesus que pega aquele homem e bota no centro, ele está dizendo, olhem para ele é irmão. Então Jesus olha para os fariseus que sabem que aquele é um dia de sábado, que não podia, imagine, o preceito dizia que você tinha de dar tantos passos, você até o tanto de passos você tinha de dar no sábado, para você não ferir o sábado. Você só podia ajudar alguém se aquela pessoa tivesse em risco de morte, senão você não poderia, tinha de deixar esperar se pôr o pôr do sol para poder ir lá e ajudar. Mas esse mesmo povo que fazia isso, quando o animal caía no poço, ele ia lá e tirava, escondido, porque ele não queria perder o bicho. Que perder o animal era ter prejuízo. Parece com o povo que a gente vê hoje também, né? Fala muito de Deus, decora muito a Bíblia, mas por dinheiro, Ave Maria. Por dinheiro, vende um rim, dá na mãe, joga um filho para fora de casa. Por dinheiro, faz tudo. Vende até a alma ao diabo. Porque quando tira dinheiro de quem não tem, está dando a alma ao diabo. Então Jesus olha para eles e diz uma coisa, faz uma pergunta. Vem cá, me diga uma coisa. É lícito fazer o mal? Olhe como Jesus é astucioso. Ele não pergunta se é lícito, se é certo. Ele pergunta se é lícito, se é bom. É lícito fazer o mal ou fazer o bem em um dia de sábado? Se eu perguntar a vocês, é certo fazer o mal ou fazer o bem todos os dias? Qual vai ser a resposta de vocês? Me digam. Qual é a resposta? O bem. Essa é uma resposta lógica. Nunca vai ser lícito fazer o mal, seja qual dia for. Então Jesus pergunta a eles, é lícito fazer o bem ou fazer o mal no dia de sábado? Eles respondem, não. E quando Jesus vê isso, é bonita a expressão de Jesus. Eu gosto muito do Jesus de Marcos, porque o Jesus de Marcos, ele é bem humano como a gente. O evangelista faz questão de dizer, olha, ele ficou triste, mas foi uma tristeza que ele se encheu de raiva. Que tristeza é essa, padre? Quando a gente gosta de alguém e a pessoa, a gente faz de tudo por ela e ela de repente dá aquela, ela sabe que é errado e faz o que é errado. Como a mãe que tem um filho diz, minha filha, não faça isso não. Aí diz, não vou fazer não, mãe. E quando ela dá as costas, ela pega ele fazendo. Não dá aquela tristeza, mas por que ele não me escutou? Mas ao mesmo tempo não dá raiva para dar umas palmadas. Pois é isso que Jesus sente. Uma tristeza, mas uma raiva. E o evangelista diz por quê? Porque eles têm o coração endurecido.
Olhe bem, toda vez que vocês ouvirem na Bíblia, preste atenção, isso é tarefa para casa, viu? Para quando ver, numa leitura, não confundir. Toda vez que vocês ouvirem na Bíblia a expressão coração, coração na Sagrada Escritura não quer dizer sentimento. Sentimento é o ventre. Quando diz o Evangelho, Jesus se encheu de compaixão, o que é isso? As vísceras, dá aquela dor no estômago. Isso é sentimento. Coração na Sagrada Escritura é o lugar da razão. No mundo semítico, no mundo hebraico, é no coração que nascem as intenções, não é na cabeça. Então, quando Jesus diz eles endureceram o coração, quer dizer, eles endureceram a razão, porque eles não conseguem nem dar uma resposta que é óbvia, que a razão afirma que é certo fazer o bem. E aí Jesus, com raiva, é um dos milagres que Jesus faz com raiva, olha para o homem e diz: levante a mão. E o homem levanta e a mão fica curada. Por quê? Porque quando a vida é o centro da comunidade, Deus age, Deus cura. E quem é Jesus? Eu disse a vocês durante todo o Natal, o nome de Jesus, Jesus significa Deus. Deus o quê? Não, Emanuel é Deus conosco. Deus salva. O nome Jesus, Yeshua, quer dizer Deus salva. Agora, esse menino que se encarnou e é homem, ele prova o seu nome. Ele é um Deus que salva. Mas por que, Padre, ele é um Deus que salva? Porque ele é um Deus que não tem medo. Escute bem, meu irmão, minha irmã, você que me escuta pela rádio ou que me vê por meio da internet, Jesus é o Deus que não tem medo de tocar em nossas feridas. É o Deus que não nos joga fora porque nós não somos iguais. É o Deus que não nos rejeita quando os outros nos excluem. Jesus é o Deus que nos salva, independente da nossa condição. Ele quer nos salvar. E é difícil acreditar em um Deus assim quando a gente quer pregar um Deus à nossa medida. Jesus é um Deus que salva. Salva porque coloca o outro no centro da comunidade. Salva porque nos aponta o caminho do céu. O caminho do céu não está em decorar a lei. O caminho do céu é pôr em prática a lei na vida do irmão. Quando o irmão é o centro, o céu se faz presente. Quando a gente retira o irmão do centro, o céu deixa de existir entre nós. Que essa lição nos ajude a amadurecer e a crescer na fé. Hoje nós estamos celebrando a vida de alguém, São Sebastião, que fez do outro o centro. Porque no outro, no sofredor, no excluído, no preso, ele enxergou Jesus. E enxergando Jesus, chegou no céu. Porque todo mundo que é tocado por Jesus chega no céu. Nesse dia de hoje, festa de São Sebastião, que ele também nos toque, assim como tocou esse homem do Evangelho e assim como tocou a vida de São Sebastião, que mesmo morto continua vivo e ressuscitado no meio de nós e nesta noite, nessa Eucaristia. Que Deus seja louvado, agora e para sempre. Apresentemos ao Senhor com confiança as nossas preces. A cada prece, a gente responde: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. A vida está antes das leis, mas nem sempre pensamos como Jesus ou agimos como Ele, em seu modelo de misericórdia. Supliquemos com devoção: Senhor, escutai a nossa prece. Para que o Santo Padre siga firme como modelo de doação de vida, o pastoreio da vossa igreja, nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece.
para que as nações reconheçam o vosso amor e o traduzam em frutos de justiça e paz. Nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que nossas comunidades recuperem o verdadeiro significado da partilha e dos bens que recebe de vossas mãos, nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isto te pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Durante o cântico de ofertório, você não precisa procurar onde colocar sua oferta, você deposita ao sair da igreja. Na hora da comunhão, aquele que vai comungar deve ficar de pé para a equipe passar higienizando as mãos. E após receber a comunhão, você deve se sentar. Cantemos. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão, a refeição. Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço e do pão. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício e o sacrifício de nossas vidas sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Santificai, ó Deus, com a vossa bênção as nossas oferendas e acendei em nós o fogo do vosso amor, que levou São Sebastião a vencer os tormentos do martírio, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e pelo mártir São Sebastião, que confessou o vosso nome e derramou o seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Guido e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. João de Almeida Batista e todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que não tem medo de tocar na nossa vida ferida. Eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardam para a vida eterna. Amém. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada, para confirmar teu amor, faz de nós tua morada, surge um sincero louvor.
com o Pai e o Espírito Santo, nesta Trindade um só ser, que pede a nós sermos santos. Dai-nos, Jesus, teu poder, de se doar sem medida, deixa que compreendamos que este é o sentido da vida. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Ao virmos te receber, nós te pedimos, ó Cristo, faz vibrar em nosso ser, indo ao encontro ao Pai Santo, sem descuidar dos irmãos. Mil faces da tua face fazem que o coração sinta a força da caridade. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Oremos. Ó Deus, que estes sagrados mistérios nos concedam uma fortaleza de ânimo que levou o vosso mártir São Sebastião a vos servir fielmente e a vencer o martírio. Por Cristo nosso Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao término de mais uma Eucaristia com a graça de Deus. Está em casa, por meio da rádio. Também ontem estivemos em Paulo Afonso, os padres de toda a diocese que foram transferidos, com a graça de Deus, um momento bonito de partilha, de conversa fraterna, para apresentar as riquezas e os amores que a gente vai entregar ao outro, que vai assumir a missão após a nossa saída. Só tem uma coisa que eu gostaria de dizer a você que vem a essa igreja, que nunca sai: Jesus. Esse sempre fica. Então os seus mensageiros devem sair, porque foi ele que disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Então a gente só segue esse mandato de Jesus. Então no dia 13 no dia 13 de fevereiro, a nossa paróquia estará acolhendo o novo pároco. Se não me engano, é 13 mesmo, né? 12 é uma sexta, não é isso? 13 é um sábado, não é? Então, no dia 13 de fevereiro, a nossa paróquia estará acolhendo o seu novo pároco, com a alegria, com o coração aberto, com um sorriso no rosto e com a alma generosa, por acolher alguém que vem em nome do Senhor. Por isso, você que está em casa, que está escutando por meio da rádio, ou que me vendo por meio da internet, organize para participar desse dia da celebração, né? É dia de missa, e de missa bonita, né?
Ontem a gente deu início ao rito de posse já. Já fizemos o juramento e a profissão solene da fé, dizendo diante do Senhor Bispo que renovamos a nossa promessa de obediência e que seremos fiéis ao conteúdo da fé que recebemos da igreja, onde quer que estejamos, e que iremos combater qualquer coisa que vá contra esse conteúdo da fé. Por isso, quando vocês me veem falando aqui de certas coisas, eu jurei isso, tocando no Evangelho, que eu combateria qualquer coisa que ferisse a fé e a vida. Então, se eu não falo, eu estou quebrando um juramento que fiz diante de Deus e da igreja. Então, já começamos a posse. Eu celebrarei a última missa nessa igreja como pároco no dia 6 de fevereiro. Padre, não precisa vir todo mundo. Venha para a posse. Para a minha, reze um Ave Maria. Se você rezar, já é muita coisa. Mas se puder vir, venha. Mas não precisa fazer frege, não. Basta rezar. Rezando já é muito. Por quê? Porque eu só fiz o que deveria ter feito. Aqui não é palco que a gente precisa brilhar. Quem tem de brilhar é Jesus. Vou dizer a vocês que é para não se estranhar, porque pode dizer o padre, eita, mas o padre anoiteceu e não amanheceu. Eu fiz estagiário em Santa Brígida como diácono. Fui ordenado dia 29 de abril, no começo de maio fui para a paróquia, mas quando foi para sair, anoiteci e não amanheci. Porque não gosto muito de despedida. A gente não despede o que carrega, não se despede do que vai carregar no coração. Depois, recém-ordenado, com 3 dias de padre, assumi a paróquia de Glória, porque o padre José Batista estava internado na UTI, era padre de Rodelas, olha que coincidência. E lá fui sucedê-lo. Fiquei de outubro, final de outubro, até o final de dezembro. Dia 23 de dezembro, celebrei minha última missa na matriz de Santo Antônio, que foi a missa de posse do padre que iria assumir como pároco. Anoiteci e não amanheci. Quando me procuraram, todo mundo estava jantando, eu já estava em casa, sentado na mesa, conversando com minha mãe. Por quê? Porque chegou a vez do outro. Ele tinha de fazer a sua missão. Então, a comunidade deveria acolher aquele novo padre que lhe foi dado e que era o seu legítimo pastor. Quando fui em Pombal, saí de lá celebrei minha última missa no dia 28 de dezembro. No dia 29 eu estava sentado almoçando com minha mãe e minha família na mesa de minha casa. E todo mundo em Pombal me procurando, e eu já em casa. E não voltei lá por quase 1 ano. Por quê? Porque tinha um irmão padre no meu lugar que deveria viver a missão dele. Por que o senhor está nos contando isso? Porque na segunda-feira, porque eu tenho muita bugiganga, já não estarei em Canudos. Vai voltar? Vou, que não estou saindo fugido. Mas vocês não esperem que eu fique também com frege. Nem quero frege, nem vou fazer frege. O que é frege? Frege em minha terra é furdunço, é despedida um atrás da outra, é coisa, não. Não vai ter isso. Já estou logo dizendo, viu? Estão me entendendo, né, dona Dilma? Não vai ter despedida atrás de despedida. A despedida não existe. Por quê? Porque ninguém se despede do que é de Deus. Como é que eu vou me despedir de vocês? Se vocês são de Deus e eu também. A gente não se despede, a gente só se encontra. Nos encontramos aqui e um dia, com muita alegria, mesmo que digam que lá não cabe a gente, mas cabe. A gente vai se encontrar no céu e vai dizer que o céu cabe todo mundo. Todo mundo. Não vai subir só uma igreja, não. Vai subir aos filhos de Deus. Todos os filhos de Deus. Porque é a casa do Pai. E a casa do Pai cabe todo mundo. E vai ser uma festa. Esse encontro, sim, vai ser uma festa. E eu quero viver ele com você. Tá bom? Veja bem. Jesus hoje tocou um homem da mão ressecada. Da mão seca.
Isso aqui, esse livrinho na nossa diocese, está sendo um toque da mão de Jesus, que toca na vida de pessoas dependentes químicas, que toca na vida de crianças que vivem em situação de risco, que toca na vida dos futuros padres da nossa diocese, que são os seminaristas, que toca na vida daqueles que não têm um canto para passar a noite e passam por uma casa de acolhida de nossa diocese. Nós temos 2 centros de recuperação, uma casa de amparo ao menor, uma casa de passagem, tudo isso em Paulo Afonso. E tudo isso precisa da ajuda nesse tempo de pandemia e de crise para permanecer aberto. Como é possível isso, Padre? Somente com a generosidade do povo. Mas todo mundo está em crise. Então o nosso bispo escreveu um livro de meditação, A Força da Presença, para viver com intensidade a realidade, porque a realidade é sempre nossa amiga. É um livro de uma leitura muito gostosa. Quem já começou a ler, já comprou, está vendo que é bom ou não é? Então, é de uma leitura muito boa. Não é merchandising não, se não prestasse, vocês sabem, quando terminasse eu ia dizer que não era muito bom não. Mas é bom mesmo, viu? Então, se você puder nos ajudar, para ajudarmos a mantermos essas realidades, esse livro custa apenas R$20 e está disponível aqui na secretaria de nossa paróquia. Ajude a ser essa mão de Cristo que toca, que sara, que devolve a dignidade a tantos irmãos e irmãs que precisam desse toque de amor e de misericórdia do nosso Salvador. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permanecei em paz e que o Deus da paz sempre vos acompanhe. Duas veias eu pensei por salvação, tem desejos de banir a escuridão. Abre, pois, e para em paz teu coração e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do